Carla Dias desabafa sobre a Lumena e o Nego Di, amiguinho dela, detonou. A Carol Conká até tentou defender, mas não deu muito certo. Eu vou te contar todos os detalhes dessas histórias e muito, mas muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades do BBB 21 pra você. Já sabe, né? Aconteceu, piscou, então eu já contei. E olha só, a tarde de hoje foi dedicada pro pessoal colocar os pingos nos is e fazer muita fofoca do jeito que a gente gosta. Hoje também, agora há pouco, acabei de descobrir porque Sara e Gilberto são pessoas tão legais. Eles são do signo de Câncer. As pessoas do signo de Câncer são as melhores pessoas. Eu sou de Câncer, faço aniversário no dia 5 de julho. Tá explicado o que são. Tem ali um emblema de vencedores. São de Câncer. Tá, brincadeiras à parte, o lance é o seguinte, olha só. A Carla Dias foi conversar com a Poca sobre o relacionamento dela com a Lumena. E as coisas que a Lumena falou sobre ela, chamando ela de medíocre, aquela coisa toda. Ela chorou, ficou bem desesperada e fez esse desabafo. Em uma outra parte da tarde, o Nego Di deu um enquadro na Carol Conká. Jogou a verdade na cara dela e ela ficou até um pouco desconcertada. Verdade sobre a própria Lumena, super amiga dela. E coisas que também envolvem a Carla Dias e eu vou te contar todos esses detalhes agora. Olha só. Bom, a conversa da Poca com a Carla Dias foi mais ou menos assim. Ontem no jogo da Discord, a Lumena disse que ela era medíocre e essas coisas que eu já contei no vídeo que saiu mais cedo. Daí a Carla Dias tava falando com a Poca. Quando eu vejo que existe uma barreira, eu tenho uma sensação que fiz algo pra pessoa. E aí, cara, quando eu vi que não fiz nada pra ela, Lumena, e ela em alguns momentos apontou o dedo pra mim de forma... E aí ela começa a chorar. Aí a Poca pede pra ela continuar falando. Aí ela diz, apontou o dedo envolvendo questões que são muito sérias pra mim também. Eu fiquei meio desconcertada. Eu não quero que as pessoas achem que eu estou aqui falando mal dela, porque não é. Daí a Poca prometeu que não vai comentar com a Lumena sobre a conversa que teve com a Carla Dias. E aí a Carla disse, eu acordei mexida hoje, eu tô chorando desde o raio-x. Foi daí que a Poca falou sobre a discussão que ela teve com o Gilberto. Eu tentei muito, eu senti como se estivesse rastejando, entendeu? Quando a gente rasteja é o seguinte, aqui dentro ninguém tem que se dar bem com todo mundo. E aí ela disse, já larguei de mão, não quero conversar e não quero me resolver. Eu acho que você deveria fazer o mesmo, sabe? Foi daí que a Carla Dias comentou, o que eu não entendo é a agressividade. Não é nem agressividade, é o peso das palavras ao vivo, entendeu? Eu acho desnecessário uma mulher fazer isso com a outra. Por quê? Qual é o argumento da Carla Dias? Ela disse que por diversas vezes a Lumena teve a oportunidade pra falar com ela, pra dizer o que pensa, pra tentar se acertar e que ela não fez isso em nenhum momento. Pelo contrário, usou apenas o ao vivo pra usar de palavras pesadíssimas pra falar sobre ela, como a palavra medíocre, a forma como ela fala, a agressividade que ela usa nas palavras. A Carla mais uma vez falou sobre como o fato da Lumena colocar a questão racial em absolutamente tudo deixa ela muito preocupada, desconcertada e até sem saber como agir com medo de ofender esse tipo de coisa. A Carla estava bem desesperada e chorou bastante por causa disso. Bom, e foi exatamente esse gancho que o Nego Di usou na conversa que ele teve com a Carol Conká. Na verdade, enquanto eu tô gravando esse vídeo, essa conversa ainda tá acontecendo. Eles estavam conversando a respeito disso tudo e o Nego Di resolveu dar toques pra Carol sobre a situação da Lumena. A conversa, na verdade, do Nego Di começou sobre ele contando pra Carol a conversa que ele teve com a Juliette. Por quê? A Juliette foi falar com o Nego Di pra eles falarem sobre as diferenças que eles têm. Só que daí o Nego Di começou a dizer pra Juliette que ele não achava muito bom ela ter chamado ele naquele momento, que queria estar se explicando agora num dia super delicado pra ele, que ela teve a oportunidade pra falar várias vezes antes e não falou, que tava falando só agora, bem no dia do paredão e tudo mais. Ela disse que nunca sentiu abertura pra conversar com ele a respeito disso, e que quando ela tava no paredão, ele fez exatamente a mesma coisa, chamou ela pra conversar no dia que ela ia sair também. Então por que ele tava achando ruim agora se com ela ele fez a mesma coisa? Aí ele disse que não, porque a narrativa era diferente, eram assuntos diferentes. A Juliette não engoliu muito e a conversa terminou até em torta de climão, porque ele teve que sair pra ir lá fazer o negócio da ação publicitária, e aí a Juliette falou, então tá, então tchau, virou as costas e saiu. Foi climão a conversa do Nego Di com a Juliette.
Foi daí que ele disse pra ela que ela tava sendo egoísta. E aí depois que ele saiu dessa conversa com a Juliette, ele foi, encontrou a Poca pra subir lá pro negócio da ação publicitária e começou a falar: nossa, é bem difícil, hein? Tá difícil, hein? É bem difícil, hein? E aí o pessoal deu uma apaziguada e depois ele foi pro quarto do líder conversar com a Carol Conká, começou falando sobre a Juliette e depois chegou na Lumena a conversa. Bom, mas nessa conversa do Nego Di com a Juliette, que ele chama ela de egoísta, ele disse isso aqui, olha só. O que eu quis dizer é que a sua brincadeira se estendeu de uma maneira que não... Mas enfim, olha, Juliette, real assim, pra mim isso é uma página virada. Ela concordou e disse que pra ela é importante deixar as coisas bem resolvidas. Eu votei em ti porque justamente dentro da casa, entre as opções de voto que eu tinha, tu era mais distante. E ele, sim, eu sei, e eu votei em você por isso. Só pra encaixar uma coisa, depois dessa atitude, disse a Juliette, ainda assim, pra mim, tinha ficado tudo tranquilo, porque eu não achei que fosse maldade sua. Mas a sua postura e as suas atitudes depois disso, eu estava extremamente frágil, com medo, magoada, ferida pela sua ação. Mesmo depois disso, se você lembrar, eu continuei brincando normal. Só que aí eu fiquei muito magoada com a forma que você reagiu. Você não falava mais diretamente pra mim. Você fazia piada o tempo inteiro comigo, sem a gente estar bem. E isso me magoou muito. Desculpa, Juliette. Ah, e quem disse isso foi a Juliette, né? E aí o Nego Di falou: desculpa, Juliette, mas eu espero que tu entenda. Eu não quero entrar nesse assunto de piada, de qualquer coisa, de como você se sentiu. Aí ele relembrou o episódio que ela fez a brincadeira com ele, mas na verdade era com a Carol e tal. Aí ele, é um pouco egoísta da tua parte querer falar ou aliviar teu coração no dia que vai definir minha vida aqui ou lá fora. E aí ela disse, eu não senti abertura. Tu foi a única pessoa que não me deu um abraço, um aperto de mão. Eu falei no dia que eu ia sair, disse o Nego Di. Então, no dia da eliminação, você fez a mesma coisa comigo, disse a Juliette. Mas a oratória é diferente. Hoje é o dia que eu preciso estar bem. É um dia delicado. Aí ela, então desculpa. Aí ele, sou um pouco egoísta. E ela, pra mim, é urgente. Desculpa novamente. Pois é, daí o Nego Di terminou a conversa com Juliette, foi lá na ação publicitária, desceu e foi pro quarto do líder com a Carol Conká. Começou a contar sobre o lance dele com a Juliette e aí entrou no assunto da Lumena. Por quê? Porque ele começou a dizer pra Carol Conká que a agressividade nas palavras da Lumena passam do ponto. Que ontem ele tava no quarto quando ela começou a chamar a Carla Dias de branquitude de M, porque a branquitude de M dela. E ele falou que ela colocar essa questão racial a todo tempo e a todo momento tá desproporcional, que isso não pode acontecer, que tá errado, que não faz sentido, que ela já passou do ponto faz tempo. Aí a Carol Conká sobe um pouco o tom e começa a defender a Lumena, dizendo que não, porque entende que sim, que às vezes ela realmente passa, mas que ela tá certa, porque ela tá certa, porque o negócio quando é com a Carla, e aí quando o Nego Di fala sobre o assunto da Carla, a Carol se transforma, e aí ela começa a descer a lenha na menina, a falar que a Carla tem a cara de má, que ela diz que quando ela quer ser ruim ela também é, e que ela tem a cara de má, que ela nem precisava ter dito que ela é ruim quando quer, porque a cara dela já diz tudo, e começou a falar horrores da Carla Dias. O Nego Di tenta voltar o assunto pra Lumena e falar os pontos da Lumena que são negativos e o quanto a Carol tem que se cuidar sobre esses pontos, porque nas palavras do próprio Nego Di, ela, Carol, vai na onda da Lumena. E aí a situação fica ruim para elas duas, porque ele disse que a Carol ajuda, né? Reforça os posicionamentos da Lumena e que isso é muito complicado. Daí ele pega e inclusive fala pra Carol Conká um episódio dele com a Lumena, que ele tava, né, ali brincando, imitando, e a Lumena ficou incomodada dele tá imitando, que ele tinha que se reinventar como humorista do que ficar só imitando as pessoas e tal, e ele não gostou disso, ficou realmente bem ofendido. A conversa do Nego Di com a Carol sobe um certo tom e eles ficam ali num leve embate de ideias e a todo momento ele falando e a Carol, né, indo pra cima e falando mal da Carla. Foi bem babado. Sara chegou a dizer que se pegar o líder, vai sim colocar a Poca direto no paredão. Não é só por você, é por mim também, ela falava pro Gilberto. Já tem um tempo que eu estou com o pé atrás com ela, acreditando na minha intuição, que eu falei que ia acreditar do começo ao fim. Ela é a minha primeira opção de voto, mas que você se resolva com ela. Ainda é algo que eu sinto desde a primeira semana. Só que isso não foi tudo, tá? Ela conversou com o Gilberto mais um pouco e ela tava contando pro Gilberto
Gilberto que o Nego Di faz barulho de pombo quando tá perto dela. Espero que seja viagem, mas eu acho que esse barulho é em relação a mim. Ele sempre faz isso pra Poca, porque eles podem ter uma piadinha interna sobre isso. Não sei se ele está achando que eu sou pombo correio. Aí o Gilberto, ai meu Deus, segura a Sara aqui, público, ajude. Pois é, só que o Nego Di insinuou que o Gilberto brigou com a Poca pra criar uma narrativa a favor dele. E ele disse, de certa forma, é assim que os influenciadores crescem, tendo uma treta com pessoas maiores que eles. Aí a Poca disse, eu fui alvo dele desde o início, né? Aí o Nego Di falou, eu não vou confirmar isso, mas soa. Aí a Poca, agora eu tenho ranço dele. A Poca depois estava falando sobre o Gilberto pra Carol. Carol, eu planejo as coisas pra poder falar bonito pro público. E ela, é que ele acha que você fala bonito na hora. E a Poca, ai, obrigada, é um elogio, não ataque. E a Carol, é um elogio, no fundo ele tá te chamando de uma baita jogadora. Aí a Poca respondeu, não, eu acho que ele quis infringir o meu caráter mesmo, quis atacar a minha índole. Aí a Carol falou, aí que tá, o público tá vendo tudo, por isso que quando alguém fala alguma coisa de mim, eu falo, tá bom. E aí, no fundo, o Projota começou a cantar Fica Nego Di. A Carol, a Lumena e o Nego Di falavam daí sobre a relação entre a Sara e o Gilberto. E aí a Lumena disse, o vínculo deles só eles sabem, e também não é menino, foca no seu vínculo com ele. Aí o Nego Di disse, me desculpa, mas essa coisinha que ele tem com a Poca, alguém alimenta junto. E a Carol, por isso eu coloquei no paredão, porque ela alimenta desavenças desnecessárias. Aí o Nego Di disse, na minha opinião, ele está errado porque é homem e quase avançou numa mulher. Eu só quis levar uma dica pra ele, falando sobre a conversa que os dois tiveram. O Caio reclamou também da Juliette enquanto ela conversava com outras pessoas. Vai, Juliette, vai, fala dos outros e fica aí lambendo. Os outros estão vendo você dando show. Ela achou ruim que eu tava cantando aquela música com o Nego Di. Aí o Rodolfo, aí ela vai lá contar pra Sara e ela acha ruim também. Aí o Caio, se a Sara achar ruim, ela tem que se ferrar, porque eu coloquei ela como terceira opção no pódio. Se ela acreditar nas loucuras da Juliette, ela tem que tomar no rabo mesmo. Sara é colega nossa, nem amiga não posso dizer, porque não conhecemos direito. Você, no caso ele apontando pro Rodolfo, que é meu amigo. Pois é, babado, né? A treta ainda tá rolando. E é claro que eu tô de olho e te trago sempre todas as informações explicadinhas, tintim por tintim, aqui no Já Contei, porque você já sabe que aqui é o melhor lugar, o melhor resumo do BBB 21 e de todas as tretas da internet. Porque hoje o Nogueira conta tintim por tintim de tudo isso e muito mais. Pois é, hoje à noite tem a eliminação. Nego Di será eliminado com toda certeza e com muito provavelmente um recorde histórico de rejeição. Você já separou sua roupa? Você já voltou pro Nego Di sair? Me conta aqui nos comentários, porque eu quero saber. Eu volto a qualquer momento com mais informações. Então se inscreva, clica no botão vermelho aqui embaixo, ative todas as notificações, que daí pronto você não vai perder mais nenhum lance. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.